Olá, 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 olá. Mais um Mulheres Mix convida. Hoje, no Dia dos Professores, um dia tão importante, que contribui tanto para a formação da gente. A gente tem uma super mulher, não diferente das outras que já receberam, mas é uma professora guerreira, do Belém do Pará. E eu sinto muito orgulho de receber ela hoje conosco. E eu vou ler aqui para vocês um pouquinho, um trechinho, porque essa mulher faz tanta coisa que não dá para ler tudo que ela faz. Eu vou ler um pouquinho de quem é Netinha do Carvalho. Netinha Carvalho, desculpa. Valdinete Carvalho, mais conhecida como professora Netinha Carvalho. Ela é da cidade de Oreias, no Pará, uma cidadezinha ribeirinha da região amazônica. É formada em Sociologia e Pedagogia, pós-graduada em Supervisão, Gestão e Orientação Escolar, e inovou a maneira de ensino totalmente na sua região, valorizando a cultura. Depois de 9 anos ministrando aulas para o ensino fundamental do 6º ao 9º ano, foi convidada para coordenar programas da Secretaria de Educação, onde permanece desde 2010. Com um vasto currículo, Netinha já atuou como coordenadora do programa Correção de Fluxo, em parceria com o Instituto Ayrton Senna e MEC, nos programas Se Liga e Acelera Brasil. Além disso tudo, e muito mais que Netinha faz, conseguiu também quebrar muitos tabus em sua cidade entre as mulheres em relação a produtos eróticos. Ou seja, essa mulher ela é uma professora incrível e ela faz um serviço social em todas as áreas. Bem-vinda, Netinha, é um prazer enorme recebê-la. E também, para dar as boas-vindas, vou chamar minha querida parceira, Carla Camurati, que fez aniversário ontem, então eu queria dar parabéns ao vivo. Parabéns. Obrigada, querida. Bem-vinda, Netinha. Muito bom ter você aqui conosco. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Estar com a Carla, que fez aniversário ontem, né, Carla? Com a Cláudia. Eu estou imensamente feliz pelo convite de estar participando aqui com vocês dessa live, falar um pouco sobre o meu trabalho na educação, outros trabalhos, né, que a gente vai falar também. Né? Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, gente. Principalmente hoje, né? A nossa live não deu certo semana passada, mas era para ser hoje mesmo, no Dia do Professor, né? Então, eu de início quero dar os parabéns hoje os professores, né? Para todos nós, para todos aqueles professores que realmente se dedicam no trabalho, fazem acontecer, né? Lutam para que os seus alunos possam aprender, interagir em sociedade. Né? Então, eu quero desejar para todos, especialmente, gente, os professores de Oeiras do Pará da minha cidade. Né? Então, é um prazer imenso realmente estar aqui com vocês hoje para a gente poder bater esse bate-papo aqui. Bem-vinda, Netinha. Você sabe que eu sou de uma família de professores, né? As minhas 2 tias, minha mãe tinha 2 irmãs, as 2 são professoras. E os filhos de uma dessas minhas tias também são todos professores. Meu filho quer ser professor. E meu primeiro emprego, depois, quando eu era adolescente, era ser professora assistente. Então, para mim, professor é a coisa mais importante que a gente pode ter. Provavelmente a figura mais importante hoje do nosso país são os nossos professores. E eu queria que você começasse a contar um pouco da sua vida, como foi que você resolveu ser professora, contar um pouquinho como é ser professora no Pará, mas vai contando de onde surgiu isso dentro de você, como foi, quais são as dificuldades de ser professora numa cidade tão pequena. Então, conta para a gente como foi que você resolveu ser professora na vida, Netinha. Olha, Cláudia e Carla, aqui é uma cidade ribeirinha, né, Oeiras do Pará, fica localizado no Nordeste paraense, 12 horas de barco de Belém, tá? Mas é uma cidade maravilhosa. Eu mesmo não sou daqui de Oeiras, sou de Cametá. Mas desde os 5 anos eu vim para cá e essa cidade que eu amo de coração.
né? Então, desde os 5 anos, né, com a minha família, minha mãe separada, viemos para cá, e eu fiquei estudando aqui, né, ensino fundamental. Quando nós terminamos a antiga 8ª série, eu, no caso, muitas outras amigas, colegas, nós não tivemos condições de ir para a capital estudar o ensino fundamental para poder exercer uma profissão, né, naquela época. E nós ficamos por aqui, porque aqui só tinha magistério. Hoje não, hoje os nossos filhos saem para estudar, né, fora, mas naquela época só tinha magistério. Então, tipo, ou é o magistério, ou fica difícil, né, complicado. E eu fiquei aqui porque eu não tinha como sair daqui, realmente, né. E eu engravidei também muito cedo, com 18 anos, eu já estava um bebê, e eu fiquei aqui. Mas o que fez realmente eu ser professora, gostar de ser professora, foi uma professora, eu acho que ela nem sabe, né, que agora eu vou falar aqui. Ela foi uma professora de português, a professora Leide, ela é daqui de Oeiras, professora Leide Teles. Eu me inspirei muito nela, assim, tipo assim, eu admirava muito aquela professora, e eu dizia que eu queria ser professora como ela, né? Então, tipo assim, a necessidade e também a vontade de ser professora, eu me tornei professora, né? Então, eu já dava aula de catequese também, né? Então, logo que eu comecei numa creche, dando aula para criança, né? E depois eu fiz o concurso público, passei e fui trabalhar com segunda série, antiga segunda série. E logo depois eu fui trabalhar com estudos amazônicos. E foi aí que eu descobri, gente, que eu adoro trabalhar com adolescente, adoro trabalhar com jovem, adoro trabalhar com adulto, né? Com jovens e adultos. Eu descobri isso aí, né? Porque eu dava aula de estudos amazônicos, né? Aqui nós temos essa disciplina regional, e eu fiquei alguns anos trabalhando estudos amazônicos, né? Então, durante eu trabalhar estudos amazônicos, nossa, que saudade que eu tenho de trabalhar estudos amazônicos, porque era tanta coisa que a gente fazia com os alunos, fazia feira cultural, a gente fazia, pegava os alunos de sétima série, a gente fazia júri simulado, nós fazíamos, eu lembro que uma vez nós fizemos, na nossa feira cultural, uma mini floresta amazônica dentro da feira cultural, com lendas, entendeu? Infelizmente, naquela época, nós não tínhamos máquina fotográfica, né? Nós não tínhamos o celular para tirar as fotos, como nós temos hoje. Mas só guardamos na lembrança mesmo, esses momentos especiais. Que ano foi isso? Então, hoje, muitos alunos que eu trabalhei lá são meus colegas de trabalho, né? Hoje eu tenho a professora de filosofia do ensino médio, foi minha aluna, mas eu não sou tão velha não, gente. Mas aquele momento foi muito legal. E logo depois desse momento, eu fui convidada para participar de um programa na Secretaria de Educação, e desde então eu estou lá, trabalhando com programas. Eu até brinco, né, que eu sou a garota de programa daqui, porque os programas, né, os programas, ele já está enraizado em mim. O primeiro programa que a gente trabalhou, que eu coordenei, foi o Correção de Fluxo, do Instituto Ayrton Senna, o Se Liga e o Acelera, e o Se Liga era para a gente alfabetizar os alunos, né, para a gente poder fazer a distorção e idade séria, aquele aluno que está muitos anos empatado naquela série, né? E a gente fazer esse trabalho para ele poder avançar. E o Acelera também. Netinha, toda vez que a gente quiser falar, para a gente não falar um em cima da outra, a gente levanta o dedo assim, porque aí se a Cláudia quiser fazer uma pergunta ou eu quiser fazer uma pergunta, a gente levanta o dedo. Eu queria entender primeiro, quando foi essa feira que você falou que vocês não tinham máquina fotográfica? Não, naquela época que eu trabalhei com estudos amazônicos, a gente não tinha essa facilidade que nós temos hoje, de ter uma máquina fotográfica, de ter um celular com câmera, entendeu? Tinha que bater a foto para mandar revelar. Que ano era assim isso? naquela época.
Uhum. Qual era o ano? Você não lembra? Foi em Não, minha filha estava com 2 anos, 3, 4. Acho que era em 2003, por aí. 2, Entendi. 3. E, Netinha, como funcionou agora em Pará esse momento que a gente viveu de Covid, de aula via internet? Como foi passar por isso? Como foi? Não, como está sendo, né? Como está sendo. Não, mas é porque agora, de alguma maneira, Todos nós. já tá viramos a difícil. página. Olha, Carla, hoje, graças à internet, eu falo para os meus alunos, gente, a melhor coisa que inventaram foi a internet. Celular e internet para mim. Que agora a gente pode se comunicar com o mundo todo, né? Então, aqui a pandemia, a gente não ficou muito assim incomunicável, não, porque tem internet aí, graças a Deus. A gente pode se comunicar. O acesso à internet é legal? As crianças têm, os adolescentes têm? Olha, aqui nós temos alguns provedores, né, que temos Wi-Fi, nas escolas também, porque o governo federal agora tem até um programa que eu estou tomando conta, que é o Educação Conectada. Esse programa, o governo quer trazer a internet para todas as escolas do Brasil todo. E aqui nós já temos 9 escolas com internet do interior, que a gente fala assim, que tem a cidade, mas tem o interior, que é aquela escola que fica lá no interior daqui. Então, só nas escolas do interior nós temos, que é a zona rural, que a gente fala, nós temos 9 escolas com internet já, graças a Deus. Então, agora melhorou muito. Mas esse programa Conecta, ele, na realidade, é um programa de 2018, né? Mas agora que nós aderimos agora em 2019. Ele 2019 chegou... foi. Ele foi aprovado em 2018, que foi quando fizeram as BNCCs, não é? Sim. Foi quando entrou, me lembro São disso. programas através do PA, né? Do Plano de Ações Articuladas do Governo, que eles mandam os programas para a gente poder, né, adaptar a nossa realidade. Então, é um programa muito bom, porque as escolas aqui da nossa cidade, todas as escolas, praticamente todas estão com internet. Que ótimo. Isso, aí caiu mais um recurso para a gente poder ampliar essa internet, melhorar mais, expandir. E vocês estão fazendo as aulas remotas ou vocês já estão com aula presencial? Então, nós estamos devagar começando com as aulas remotas no ensino médio. No ensino fundamental, a gente não tem aulas remotas, a não ser, tipo assim, algumas escolas estão fazendo dever de casa, tipo dever de casa, entendeu? Para os alunos, eles deixam na casa dos alunos, ou os pais vão receber na escola, levam para casa, e depois eles devolvem, porque não tem como a gente fazer ainda presencial, não. Entendi. Entendeu? Agora, no ensino médio, nós já começamos remoto, assim, de passar caderno de atividades, o aluno está indo buscar, aí a gente vai marcar essa outra semana para eles buscarem, sabe? Devagar a gente começar, só com o 3º ano também. Entendeu? A gente não está também já voltando só de uma vez, porque não tem como. Você disse que a cidade onde você vive, né? Ela 16 horas de barco, é isso? 12. 12 horas de barco? De navio. De navio? Aquele... Adoro isso. Quantos habitantes tem na cidade, Netinha? Olha, no último censo, Carla, a gente estava com mais de 30 mil, né? No município todo. Né? No município todo, cidade e interior. Né? Mas... Qual era o número de adolescentes e de crianças? Você sabe? Olha, de criança, aproximadamente, eu não tenho uma base agora para me te falar, entendeu? Mas nós temos muitas crianças, por exemplo, a gente vai na questão das escolas, né? Como eu trabalho na secretaria, dá para ter uma noção de ensino fundamental. Né? Então, nós temos 46 escolas aqui no município. Aqui dentro da cidade, nós temos 5 ou 6 escolas, estou lembrada agora. Então, terminando uma creche aí. Então, por aí a gente tem uma ideia, mais ou menos. Muita gente. Mas, voltando para a pandemia... Quais são as maiores dificuldades que você... Deixa ela terminar a pandemia. Tá. Fala, termina a pandemia. Cortou, eu nem ouvi. Fala.
Sobre a pandemia, né, que a gente estava falando. Que, tá. Cidade pequena, né, Carla e Cláudio? Cidade pequena, a gente ficou em pânico, a gente ficou com medo, porque começaram a aparecer os casos, né, de Covid, e morreram muitos conhecidos nossos. Então, a gente ficou muito aflito, muito com medo, porque aqui nós não temos um recurso. Aliás, o Brasil todo, né? Está complicado. Exatamente. Então, nós estamos muito preocupados aqui. A primeira coisa que logo foi feita foi suspender as aulas, porque a preocupação era nas escolas, né? E ficou aquela aflição toda. Mas agora, hoje, já melhorou muito, já nós estamos mais calmos, né? Porque eu fiquei muito com medo, fiquei desesperada, minha filha longe de mim, e alunos ligando durante a pandemia e querendo saber como é que ia ficar, entendeu? Então, ficou meio complicada a situação, sim, aqui pra gente. Aí fechou, não podia sair ninguém, não podia entrar, depois liberaram, e assim foi, nós fomos levando. Mas morreram alguns conhecidos nossos, e chocou muito, né? Eu, pelo menos, fiquei chocada com muitos casos aí que teve. Mas hoje já está estabilizando aqui. Só que a minha preocupação maior, gente, é porque não tem a vacina, né? E as pessoas, elas já estão voltando à vida normal, né? Então, a minha preocupação é essa. É só essa. A minha também. Eu peguei... Fala, desculpa. Peguei o Covid. Eu peguei o Covid. O meu marido pegou. E, graças a Deus, não foi grave, mas deixa muitas sequelas. Entendeu? Né? Deixa sequelas. Eu, por exemplo, eu sinto falta de ar ainda, eu sinto dores nas costas, né? Eu sinto cansaço, muito cansaço, né? Recentemente apareceu umas manchas no meu pulmão, que eu estou tratando. São sequelas do corona, né? Do Covid. Então, é preocupante, né? Eu confesso, assim, que eu, nesse quesito, tenho 3 filhas no colégio, todas pequenas, né? A mais nova vai fazer 8 amanhã, aniversário de Manu, conterrânea aí de Carla, e uma de 16. E desde que houve essa questão, eu lembro que no dia 12 de março, dia 13, quando foi anunciado, no dia que falaram que ia fechar tudo, eu desde então entrei, e assim estou em isolamento social desde então. E quando voltaram as aulas agora aqui no Rio de Janeiro, voltaram no dia 3 de outubro, nós tínhamos uma escolha, os pais tinham uma escolha. Deixamos nossos filhos voltar para a aula ou não deixamos voltar para a aula? Eu entendo que muitos pais precisam que os filhos vão para o colégio porque precisam trabalhar e não tem com quem deixar. Outros pais têm idosos dentro de casa e não tem com quem deixar também. Mas eu, graças a Deus, tenho o privilégio de poder trabalhar de casa, né? Então, eu optei pela minhas filhas não irem ao colégio. Mas é um exercício, porque eu vejo os professores, eles têm que se desdobrar de uma tal maneira para dar aula presencial e não presencial simultaneamente, e depois eles têm os vídeos, e depois eles têm os deveres, e depois eles têm que corrigir. É tanta função. E para nós pais também, porque nós assumimos uma parte muito grande dessa parte da escola, porque, por exemplo, minha filha assiste uma aula, depois você tem que fazer dever, você tem que fazer exercício, você tem que fazer isso, você tem que estar perto. Então, basicamente, eu me sinto aquela segunda professora, né, de assistente de sala, né? Só que agora, por exemplo, no colégio da minha filha, e aí tem uma regra que é assim, se alguém aparece com Covid, todo mundo tem que fazer o teste, e aí você tem que paralisar todo mundo e ninguém vai para a aula. Por sei lá quantos dias, todo mundo tem que ficar em casa. Então, por exemplo, no 7º ano, minha filha é do 6º, o 7º e o 6º estudam no mesmo andar. Aí o menino testou positivo. Consequência, todo mundo do 7º e do 6º ano, que está no mesmo andar, e todo mundo que tem contato com todo mundo, tem que fazer o teste. Mas nem todo mundo tem condições de fazer o teste, né? Porque o teste é particular. E nossa escola é uma escola inclusiva, estudam pessoas bolsistas, pessoas que não pagam, etc. Então, nem todo mundo tem condições. Então, eles vão ter que ficar todos 15 dias dentro de casa,
em quarentena, esperando para saber se alguém está com Covid para ir voltar todo mundo. É um exercício tão grande para ter aula, né, que chega a ser assim, meio injusto, né, com todo mundo, com os alunos, com os professores, com todo mundo. Então, assim, como é que você vê? Assim, eu, como mãe, acho que se investe muito pouco na prevenção e muito, né, nesse caso não tem prevenção, mas se investe muito pouco em outras áreas da saúde, né, e fica esse desespero de voltar para a aula. Eu entendo que tem um outro lado, mas como lidar com isso como professor? Você está numa sala de aula, volta tudo para casa. Os professores, a sensação que eu tenho é que os professores não trabalham 24 horas por dia. Porque quem dá conta de fazer tanta coisa, dar aula, videoaula, gravar, fazer isso, fazer dever, ir para o colégio, voltar, preparar a videoaula do outro dia. O cara tem que trabalhar 24 horas por dia. Não? Com certeza. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito delicado, que eu acho que ninguém experimentou ainda, pelo menos da nossa geração, a gente nunca viveu nada semelhante ao que a gente está vivendo. É verdade. Então, é um aprendizado muito grande. A única coisa que me preocupa quando a gente fala de escola é que entre a escola pública e a escola particular já existe uma diferença, um abismo na relação do próprio currículo, porque no Brasil a gente não tem um currículo único. O currículo é completamente... Eu nunca imaginei isso, eu fui saber disso há pouquíssimo tempo. Sei lá, tem 2 anos que eu fiquei sabendo que o Brasil não tinha um currículo único. Ou seja, que o que se aprende no Pará não é o que se aprende necessariamente no Rio de Janeiro, nem o que se aprende em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem na Bahia. Isso é muito difícil. Eu sei que o Brasil tem diferenças muito grandes sociais, eu sei que a gente tem estados em estágios diferentes de desenvolvimento, mas a partir do momento que você vai educando de uma maneira um estado, de outra maneira outro estado, você vai criando uma desigualdade muito grande, porque eu fiquei sabendo que nem a ordem tem do que você aprende. É verdade isso, Netinha? Olha, Carla, eu penso da seguinte forma. Por exemplo, nós como professor, a gente tenta adaptar a nossa realidade, né? Porque realmente tem coisas que a gente trabalha aqui que é totalmente ao contrário das outras regiões, né? Principalmente a região sudeste, né? E isso eu converso muito com os professores da região sudeste quando eu viajo, é totalmente diferente, né? Inclusive, eu tenho amigas lá em Nova Friburgo que vamos fazer uma live para a gente ver a realidade de vocês para a nossa. A realidade é parecida da seguinte forma: pandemia é realidade geral para todo mundo, né? O que a Cláudia falou tem sentido. A minha filha, ela faz faculdade lá, eu fui buscar ela para vir para cá. E ela não vai daí até que eu esteja já, né, calma. Agora tu vai que tá tudo bem. E ela está estudando aqui online, está fazendo o curso dela online, né? Então, como mãe, eu não deixaria, né? Por exemplo, lá na escola, teve pais que não aceitaram a volta das aulas semipresenciais. Não aceitaram, porque todo mundo ainda está com medo, não tem vacina. Claro. Né? Agora, Carla, a tua pergunta, a realidade nossa é diferente, né? Então, o que a gente faz? A gente tenta adaptar a nossa realidade, né? Por exemplo, esse programa aí que eu estou trabalhando agora, o Educação Conectada, o governo, ele manda para as escolas rurais, internet via satélite, porque não tem como chegar até lá uma internet via terrestre, que é o Wi-Fi que a gente usa aqui, né? Então, a internet tem que ser via satélite, porque a escola é lá no meio do mato, praticamente. Né? Bem distante daqui. Literalmente, então, né? Isso. Então, são realidades diferentes. Né? Por exemplo, quando eu falo assim, gente... Isso. Quando eu falo, gente, eu já trabalhei em estudos amazônicos. Aí ninguém sabe, porque para aí não tem, né?
é só aqui mesmo. Aí eu tenho que explicar o que a gente trabalha de estudos amazônicos, e eles ficam... Mas o que é um equívoco, você não acha? Porque o que eu acho que quando você unifica, você concorre de igual para igual. Então, você não fica preso ao seu estado. Você pode ser do Rio e estudar em Belém, você pode ser de Belém e estudar no Piauí, do Piauí estudar no sul do Brasil. Porque mesmo que a gente tenha uma diversidade enorme dentro do Brasil, nós todos somos brasileiros e fazemos parte do mesmo país. Então, você precisa entender o que é o nosso país de norte a sul. Então, estudos amazônicos, por exemplo, ele tem que ser dado no Brasil inteiro, entendeu? Então, o que eu acho muito louco dessa coisa de não ser unificado é que muita gente sai perdendo com isso. Porque quando você toma um ensino, uma coisa estadual, e cada estado faz do jeito que quer, entendeu? E não é uma decisão unificada entre os estados, que eu não acho que tem que vir de Brasília como tem que ser todo mundo. Eu acho que tem que ser nós vivemos numa democracia, então tem que ser um trabalho dos 23 estados, né? Todo mundo junto, vamos estudar assim. O que eu acho incrível é como a gente vive num país tão plural e a gente tem uma educação totalmente europeia, voltada para os Estados Unidos, mas a gente não tem uma educação voltada para a nossa história, para a nossa cultura, para as nossas coisas, que é o que vai diferenciar a gente do resto do mundo inteiro. Entendeu? Lógico que a gente tem que saber o que aconteceu na Europa, lógico que a gente tem que saber o que aconteceu na África, porque a gente precisa viver e somos um dos poucos países que estudamos os outros, porque os Estados Unidos primeiro estuda a si próprio, para só estudar os outros quando chegar na faculdade, não é verdade? Nós não, nós estudamos os outros desde muito cedo, mas a gente não estuda a gente mesmo, então a gente perde a identidade. Então, quando a gente vai falar do Brasil, parece que quando você fala do Rio de Janeiro, que o Amazonas não existe. Gente, ninguém vive, é o pulmão do mundo. Então, é surreal a gente não estudar estudos amazônicos, é surreal a gente não entender do nosso país. Então, assim, eu, como brasileira, acho que o estudo unificado, ele nada mais é do que abranger o Brasil como um todo. Se a gente tem um país de dimensões continentais, a gente tem que assumir isso em toda a sua esfera, porque senão a gente fica muito limitado o tempo inteiro discutindo educação como se a educação fosse ser só ir para a escola. Não, o principal é ir para a escola, mas a educação é muito mais que isso, entendeu? E aí as crianças que não têm condições são as que mais perdem. Levanta a mão, Netinha, quando quiser falar. Pois é, Cláudia, tudo que eu estou falando aqui é o que eu já realmente vivenciei, entendeu? Uhum. Tipo assim, logo que eu comecei a viajar, né, eu só começava a perguntar assim, Oeiras do Pará, onde é que fica? Pará, Amazônia? Aí eu tinha que explicar sobre a Amazônia, sobre o Amazonas, que é um estado, a Amazônia é a floresta amazônica, e na cabeça de muitas pessoas eu morava no meio da floresta. Gente, Belém do Pará, ele é uma capital. Incrível! Uma cidade normal. Maravilhosa! Maravilhosa! Então, aí quando fala, você mora em Oeiras do Pará, não, Belém do Pará tem uma coisa muito... Isso. E é uma cidade que já foi, assim, Rio de Janeiro e São Paulo, já foi, assim, muito anos-luz na frente do Rio de Janeiro e São Paulo, não é verdade? Exatamente. Então, na cabeça das pessoas, a gente vive no meio da floresta amazônica, cheia de jacaré. Eu até brinco com o pessoal, eu falei, gente, lá na minha cidade tem jacaré andando na rua, cobra andando na rua, mas eu fico brincando, né? Mas, na verdade, gente, a pessoa não conhece a nossa realidade. O dia que vocês vierem aqui na minha cidade, que já estão sendo convidadas por mim, vocês vão ver que a realidade é diferente, porque vocês não estão acostumados a ver o que a gente vê. Um rio maravilhoso aqui na frente da nossa cidade, entendeu? A gente tem igarapés, e tudo isso eu gosto de mostrar para meus alunos, né? Nós fizemos um trabalho recentemente com alunos do 3º ano, que a gente passeou na cidade toda de ônibus para eles conhecerem os bairros, entendeu? A orla da cidade, entendeu? Os lugares que...
os lugares que não é terra, é ponte, né? Então, a gente tem que mostrar que a nossa realidade é essa aqui, apesar de que nós estamos conectados com o mundo todo, através da internet, né? Mas é uma realidade diferente. Mas o que eu sinto... O que eu sinto é que a gente, como a gente vive nesse país tão grande, a gente só fica sabendo mesmo dos outros estados quando acontece alguma tragédia, basicamente, né? Pegou fogo, virou um barco, sei lá quantas pessoas estavam dentro do barco, o barco virou, aí você fica sabendo. Aí de vez em quando aparecem matérias incríveis falando de uma professora que faz um trabalho, sei lá onde, sei lá o quê. Mas eu acho assim, eu, Cláudia, sou filha de paraense, então eu conheço Pará, e tive a sorte também de ter uma sócia que é de Cuiabá. Então, eu fiz trabalho em Poconé, que é na Amazônia, assim, a gente consegue ter contato, mas tem gente que não tem noção. E assim, muito louco você falar isso, porque quando eu era estudante, né, 30 anos atrás, eu fui morar fora. E as pessoas fora acham que nós todas moramos na Amazônia, que Rio de Janeiro é uma selva. Hoje em dia, com a internet, nem tanto, mas há 30 anos atrás, eu comecei, para você entender, eu entrei na área de cultura e cinema para mostrar para as pessoas que o Brasil não era uma selva amazônica inteira. Porque eu falava assim, onde você mora? Rio de Janeiro. Ai, como é que é conviver sei lá, com crocodilo? Nem sabem que matéria com onça. Falei, gente, mas não tem isso no Rio de Janeiro, não. É uma metrópole. Fala, cara. Não é verdade, Cláudia. Você sabe, tem uma história genial que me aconteceu mais ou menos em 96, 97, ontem, né, 10 anos. Eu estou voltando para casa por volta de 00:30, 1h. Nessa época, eu tinha uma relação com um inglês que morava no Brasil, e nós estávamos voltando, conversando, passando pela rua Jardim Botânico. De repente, eu olho para frente, tem 2 homens carregando uma jiboia, que era metade das 2... Eu só ouvi o Angus falar assim, oh, Carla, look at that. Eu fui parando o carro. Eu juro, gente, era uma coisa, a jiboia era enorme. E a gente e eu dizia assim, mas eu nunca vi isso, Angus. Eu nunca vi isso. Eu estou vendo isso. Eu moro aqui há muitos anos. Eu nunca vi ninguém carregando uma jiboia pelo meio da rua. E era enorme, era uma jiboia que tinha saído do Jardim Botânico, que estava passeando, e os homens estavam levando... De volta. De volta para o meu aconchego. A Defesa Civil. Então, na realidade, nós todos, de fato, por um lado, vivemos numa selva. Sim. Nós invadimos o lugar deles. Exato. Mas o que me revoltava não era o fato de morar na Amazônia. Eu adoraria morar, eu não tenho questão nenhuma, até porque minha família é de Belém do Pará. E eu gosto da comida, eu gosto de uma cidade, Ver-o-Peso é lindo, Nossa, tem uma cultura pujante, são pessoas que preservam a cultura, preservam o seu teatro. É incrível, o Teatro da Amazônia, é o teatro mais antigo do Brasil. Então, assim, eu acho que nós temos uma coisa... O que me entristece é que um estrangeiro, há 30 anos atrás, sem internet, achar que eu moro no meio da floresta, tudo bem. Eu começar a fazer um festival de cinema, eu começar a trabalhar com cultura para mostrar que o Brasil não é isso, o Brasil tinha muito mais que isso, tudo bem. Agora, no Brasil, um brasileiro não saber da sua cultura e não se apropriar norte, sul, leste, oeste, como se o norte pertencesse só aos nortistas, o sul pertencesse só a gente, e isso, para mim, é muito triste, como brasileira. Fala. Ei, Cláudia, mas deixa eu te falar, nosso mal é esse, sabia? Que a gente dá valor na cultura do outro e não dá na nossa. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou em Belém, eu vou no médico, eu vou passeio. A única vez que eu fui, que eu visitei todos os pontos turísticos, foi quando a minha amiga me levou e falou assim, eu vou te levar. Porque até então eu só ia para shopping
e eu só ia por ver o peso. Uhum. E tu não tem ideia de quanto lugar maravilhoso tem em Belém do Pará. É incrível. Não tem ideia. Tem cantores E eu, paraense, não conhecia, né? Aí, quando chega as férias, eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu quero ir para Natal, e eu não me lembro que aqui nós temos o Alté do Chão, que é um lugar maravilhoso. Qual é o nome? Nós temos Salinas, que é um lugar maravilhoso. Como é que é o nome? Alté do Chão. Alté do Chão. Gente, eu já quero ir amanhã. Entendeu? Então, a gente tem que dar valor para a nossa cultura. A gente tem que dar valor para a nossa cultura. É por isso que eu falo. A minha cidade, Oeiras do Pará, é maravilhosa. O Festival do Camarão, gente, é o melhor festival que tem do mundo para mim. Né? Por quê? Porque a gente tem que valorizar o que é nosso. A gente não pode valorizar o que é do outro, não. Vamos valorizar primeiro o que é nosso. Entendeu? Então, é isso que eu passo para os meus alunos. É isso que eu falo para os meus alunos. Gente, a gente tem que valorizar o que é nosso. Primeiro lugar, rico, né? Isso. Eu falo, o melhor camarão que tem é em Oeiras do Pará. Ui, vou para aí, amo melhor camarão. açaí que tem é Oeiras do Pará. Não, Oeiras tem tudo de bom. É tudo de bom para mim, entendeu? A cidade onde eu moro. Entendeu? Então é isso. Mas a cultura, ela tem essa situação, né? Por isso, aí hoje em dia, não. Por isso que eu a internet ela veio para ajudar muito a unificar realmente, né? Porque até então, outro dia eu convidei um casal lá no interior do Rio, aí eles queriam saber se tinha onça, se tinha não sei o que. Eu falei, gente, eu tenho pavor de cobra. Eu não suporto cobra. Bem. Mas eu vou contar um negócio para vocês. Aqui na frente da nossa cidade, dá comida pro boto na mão. Sabia? Olha, que lindo. Coisa linda, coisa linda. Mas a gente não vive no meio da selva, não. Floresta, não. O que eu acho muito doido nessa história toda é que o Brasil, né, com toda a sua diversidade, eu sou uma pessoa que eu curto viajar no Brasil. Eu vou dizer a você que eu conheço, não vou dizer que conheço todo, mas eu conheço muito do Brasil. Eu e gosto de levar minhas filhas para viajar comigo. Então, Volta bem aqui em Oeiras. Eu fazia muita viagem de carro, porque o que eu mais curto fazer é ir parando de cidadezinha em cidadezinha. Então, eu já fui para a Bahia, já fui para o Sul, para Pará, já fui para todo lugar de carro. Até para Cuiabá eu já fui. Então, assim, eu conheço muito o Brasil e acho o Brasil justamente isso. Eu acho que o Brasil é incrível, o Brasil... Por isso que me estranha muito não se estudar o Brasil nas escolas. Não, mas olha, Cláudia, atualmente o Brasil, o currículo brasileiro que a gente está botando para as nossas crianças, elas já não aprendem muita coisa. Elas já não vão aprender metade do que a gente aprendeu. É um foco tão absurdo. Muita coisa está se perdendo, né, Carla? Muito. O que você Por tirar exemplo, arte, filosofia, você tirar coisas, as humanas do currículo, é uma coisa... E logo nós, né, que trabalhamos com as humanas... Mas né? não é isso, é porque tem gente que só vai se encaixar nas humanas. E as humanas servem para todo mundo, até para quem faz exatas. Porque, na realidade, trabalham o seu outro lado. Então, as matérias de humanas, não à toa, servem para humanizar, para entender uma série de aspectos que são importantes para se constituir uma pessoa, um cidadão em equilíbrio no seu país. Por isso que eu acho que ninguém dá valor direito ao Brasil, porque a gente não ensina. Ninguém dá valor direito ao Brasil, às nossas crianças, aos nossos cientistas, atualmente aos nossos artistas. Existe toda uma coisa que vem da educação. Fala, querida. Não, é essa situação que está falando, né? Por exemplo, sociologia, que é a disciplina que eu estou trabalhando hoje no médio, a gente analisa que as pessoas elas não dão muito valor para essas disciplinas. E dão mais valor para matemática, português, entendeu? E aí eu falo assim, gente, matemática já está pronto. Sociologia é uma disciplina
que vai fazer tu se tornar uma pessoa pensante, uma pessoa que vai ter tua opinião própria. Eu falo para os meus alunos, gente, no final do ano, vocês podem não ter aprendido nada, mas se vocês forem pessoas capazes de dar a opinião de vocês sobre qualquer assunto, para mim já está bom. Não ser pessoas alienadas, para mim já está ótimo. Ou ser papagaio de trabalho já pirata, está... né? Porque tá cheio de gente papagaio de pirata, que repete o que não sabe. Exatamente. É uma Entendeu? loucura. Entendeu? Então, É toda essa louco. situação aí, muito... a gente analisa dessa forma, né? A gente não pode querer desmerecer a pessoa que mora lá no interior, onde não tem eletricidade, né? A gente não pode desmerecer, porque ele tem a sabedoria dele. Com certeza. Né? Ele tem a cultura dele, né? Por exemplo, aqui em Oeiras, né? A gente, quer dizer, muitas pessoas querem conhecer os meus amigos. A gente vai aí Oeiras, isso aqui, tem isso, tem aquilo. E eu fico convidando todo mundo para vir aqui na minha cidade, porque eu quero mostrar realmente como é que ela é, né? É a nossa cidade maravilhosa, né? E é isso que eu passo meus alunos, gente. A gente tem que valorizar o que é nosso. Você não pode ter vergonha porque a minha cidade... Não, eu não tenho vergonha de nada, não. Minha cidade é linda. Que é o mais legal de tudo, da pluralidade, né, e de você viver num país tão rico, é justamente na hora que alguém de fora falar qualquer coisa, é você se apropriar do que é seu. Porque, na verdade, o fato de eu ter nascido no Rio de Janeiro não me faz menos paraense do que você. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm um equívoco em achar que só pelo fato de você não ter nascido no Estado, aquele Estado não lhe importa. Então, assim, quando você não tem um estudo cívico, quando eu falo cívico na palavra, né, como um todo, e você não aprende os seus direitos de ir e vir, e quando você não aprende aonde você está e de onde você veio, quem você é? Você e seus deveres como cidadão, quem você é? Nada mais do que uma massa de manobra. Você vira mais um numa multidão para viver. E com o advento da internet, e das redes sociais, que eu acho que são ferramentas maravilhosas, nós estamos usando uma hoje, mas ela é um meio de comunicação muito unilateral. Você fala e você ouve só aquilo que você quer. Então, as pessoas não sabem mais argumentar. Toda vez que você vai argumentar, vira uma discussão. E aí virou o que é certo e o que é errado. Então, se eu penso é o certo, o que você pensa não me serve de nada, não quero nem te escutar. Entendeu? E aí, quando você ainda não aprende nada sobre o seu país, aí ferrou, entendeu? Aí você fala, gente, bom, é o seguinte, né? E assim, eu acho que hoje os professores, pessoas que lidam com cultura, porque a cultura é a forma mais rica que tem de você mostrar a sua diversidade, de onde você veio, é através da cultura. Então, quem trabalha com cultura, quem trabalha com ensino, quem trabalha com pesquisa, quem trabalha com conhecimento nesse país, quem continua trabalhando, para mim, são os meus heróis. Porque o resto, amor, você vai para trabalhar. Você precisa comer, trabalha com comida, pá. Você precisa de gasolina, trabalha com gasolina, pá. Você precisa, entendeu? Agora, quem trabalha com esse resto, que é o que mais todo mundo precisa, mas é tratado como resto, cara, você tem que acordar todo dia e matar 20 leões. É uma loucura. Eu acho que a gente está num momento de desequilíbrio, então não dá para ter parâmetro, falar no presente é um momento de muito desequilíbrio. Você liga o jornal, é só notícia de gente que roubou. A gente está vivendo um key point muito esquisito, eu acho. A questão Mas as redes sociais têm muito a ver com isso. É constrangedora, né? Você vê um senador da República esconder dinheiro na bunda, perdão usar essa palavra, mas realmente é constrangedor um senador da República, vice, né, do governo, dentro do Senado, dentro da casa dele. Meu Deus do céu! E o Senado, eu não entendo como o Senado imediatamente não se posiciona e não execra, porque
O que eu quero dizer é que ou o Brasil entra na linha e a gente se toca, fala, oi, gente, oi, parou, chega. A gente fica indignado, né? A gente fica indignado com isso. É uma selvageria, isso sim, né? É a verdadeira selva brasileira. Selva, exatamente. A outra está destruindo. Nossa selva não está no Amazonas, nossa selva está em Brasília. Uma coisa horrorosa. É lá que tá o sucuri. As anacondas da vida. As anacondas da Amazônia. Nossa, os sucuris, os jacarés são animais maravilhosos. O problema é o homem. Né? Não dá nem para comparar com eles, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, compara. fazer uma pergunta, porque nós daqui a pouco vamos começar a ficar nos minutos finais. Eu queria que você contasse para a gente essa história que você ensina as pessoas a terem brinquedinhos eróticos, para que elas possam fazer. Conta isso para a gente. Como foi isso na sua... Deixa eu só fazer uma parêntese, porque assim, a Netinha, além de tudo, o que eu acho legal a gente fazer um parênteses para entender é que quando você vive numa cidade, ela é uma professora, você vira meio que referência, né, Netinha? Então, eu acho que ela faz um trabalho de quebrar tabus, né? E eu acho que para a mulher, principalmente a mulher paraense, porque eu sei que a mulher paraense é uma mulher muito preocupada com as tradições, com a família, com o que pode e o que não pode, porque minhas tias são de lá e é uma retidão, né? Uma coisa muito enraizada. Ela quebrar esse tabu, né, Netinha? É uma coisa muito além do que a gente possa imaginar. Então, a Netinha vai contar essa história pra gente. Eu fico até eufórica, sabe? Porque eu até brinco que se não for para causar, mas antes eu nem vim. Entendeu? Não vou para causar. Mas, tipo assim, o que tu falou é muito importante, porque numa cidade como a nossa, que todo mundo se conhece, quebrar um tabu não foi fácil. Mas hoje, graças a Deus, eu fico até orgulhosa de mim, né? Na verdade, foi o seguinte, gente, eu sempre falo que eu sou multifuncional. Sou professora, eu sou dona de bloco de carnaval, entendeu? Eu vendo produtos eróticos, eu sou coordenadora eu sou... Deixa eu ver o que mais que eu sou. Eu sou bailarina, eu gosto de dançar, entendeu? Então, o Produtos Eróticos foi o seguinte, em 2007, eu comecei a viajar para o interior do Rio, né? E lá em Nova Friburgo, se vocês conhecem o local, ele é referência em lingerie, né? Moda aí. Eu comecei a descobrir umas coisinhas legais lá, né? E comecei a trazer para mim usar com meu marido, né? E, gente, volta, Netinha. Nesse momento. Eu estou amando, porque tem umas pessoas ótimas. Tem a Jardelina Carvalho, que fala, minha filha linda. Então é a mãe dela, que está aqui assistindo com a gente. Aí tem a Railina Viana, que fala, Carla, você está... A mulher paraense é muito moderna e antenada, que eu acho incrível. E é mesmo. Você sabe que uma coisa muito louca, essa coisa, minha família toda é de Belém do Pará, né? E eu cresci sempre convivendo com pato no tucupi, farinha d'água, tudo que as pessoas hoje começam a comer. Vai voltar? Eu espero que sim. Ju, fala com ela. É o momento. Ela tem que voltar. A gente não tem o que fazer, só aguardar. Falta tempo, porque a gente entrou 15 minutos atrasado, então dá tempo dela voltar. Mas fala isso que você ia falar. E é muito louco, né? Porque quando eu mudei para os Estados Unidos, com 19 anos que eu fui estudar, eu fui morar com uma família de paraense. Eu falei, gente, eu voltei para o meu berço. E eles eram todos de Belém, moravam em Belém, tinham mudado para os Estados Unidos naquele ano. E aí voltei a reviver minhas raízes com eles, né?
E é muito louco, porque eles têm uma ligação muito forte com o Rio de Janeiro, não sei motivo, pelo menos é o que eu senti, tanto que a minha família veio morar no Rio, né, migrou para cá, e mesmo eles têm tá voltando, eles são muito conectados com o Rio, então a mulher paraense, ela é uma mulher, o povo paraense, né, eles são extremamente conectados com a moda, com tudo. Netinha, voltou, estamos falando sobre o Pará. Olha, deixa eu só falar antes aqui, sua mãe falou que você é linda, falou aqui para mim, escreveu aqui, ouviu, Netinha? A Gleise Almeida, Netinha Carvalho, mostrando nossa realidade de forma digna e maravilhosa, ela arrasa. Beto Moraes falou, parabéns, minha cunhada, Netinha Carvalho. A Railane Viana falou que a mulher paraense é muito moderna e antenada. Então, assim, tem várias pessoas fazendo vários comentários muito legais, viu? Tem aí Indara Pureza, Netinha Carvalho arrasando como sempre. Caiu. E por que será que está acontecendo isso? É o mundo da internauta, né? Nós ficamos semana passada, não conseguimos fazer, ficamos sem internet. Que a gente tem uma artista plástica maravilhosa, que eu amo no Pará, que é a Berta Reale, que é uma mulher maravilhosa, que faz coisas incríveis, assim, no nível Marina Abramovic, sabe? Ela, assim, se você vê os trabalhos da Berta... Qual é o nome? Berta o quê? Berta Reale. Vou anotar. Berta Reale. Eu adoro, ela faz coisas muito fortes, assim, revolucionárias. Ela é promotora de justiça e um dia ela pegou todos os casos de assassinatos que não tinham sido resolvidos. Oi! Ela ainda não entrou. Mandou desenterrar os corpos, pediu autorização para todas as famílias e ela saiu por Belém do Pará arrastando, feito burro sem rabo, esse carro lotado de ossos de pessoas de crimes que nunca foram descobertos. Então, o Pará é muito up-to-date em todos os sentidos. Mas conta, Netinha, volta e conta que a gente ficou aqui só falando do Pará. Eu acho que ela não está escutando ainda, não. Ela não está. Está escutando? Está ouvindo a gente? Está sem áudio? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não. Você está ouvindo a gente? Mas eu estou pensando que eu não estou aparecendo aqui, mas tudo bem, se está só para ouvir, vamos continuar. Não, você está ouvindo? Isso, Mil. Está frustrada. Mas, olha, vou dizer uma coisa para você, a mulher paraense é muito forte. Você sabe que, vou contar um caos aqui paraense. Meu avô era muito mulherengo. Meu avô tinha, na época do seringal, ele tinha vários seringais. E ele viajava, fugia, ficava lá dias viajando de seringal para outro seringal, na época da borracha. Gente, a minha avó vamos... Oba! Voltei. Tem um problema porque a internet aqui é assim mesmo, gente. Minha filha chora todo dia que a internet está ruim, não consegue estudar. Mas sim, então eu comecei a trazer os produtos para eu usar aqui com meu marido, né? E comecei a contar para as amigas, olha, eu estou usando isso, eu trouxe muito legal e não sei o que. E elas, traz para mim. Só que teve um detalhe. Todo mundo ficou sabendo que eu estava vendendo umas coisinhas aí, né? Sobre sexy shop, essas coisas. E eu achava até engraçado que muita gente queria comprar e tinha vergonha. Algumas pessoas não me paravam na rua com vergonha, porque alguém ia pensar que estava querendo produto erótico. Então, eu tive que quebrar esse tabu na cabeça de muitas mulheres e até de homens, que o produto erótico é uma coisa que vai ajudar o teu relacionamento, né? Que vai dar uma... mas eu não preciso disso. Muitos homens falavam, eu não preciso disso, né? Então, a gente tem que fazer toda uma situação. Então, durante todos esses anos, eu vim, né,
a minha amiga fala assim, tu revolucionou a cabeça da mulherada, porque muita gente aí tinha um preconceito muito grande, né, sobre os produtos eróticos. Hoje é a coisa mais normal do mundo, né? Eu estou vendendo, a internet está ajudando pra caramba, o WhatsApp, eu posto coisas no meu WhatsApp, o pessoal, eu traz para mim, eu quero, e aí eu faço entrega, entendeu? Eu vou explicar o produto, vou dizer como é que ela vai usar, né? Vou dizer para que é que serve o produto, né? E a gente só está fazendo esse trabalho, meninas, em outras cidades aqui, né? Perto, cidades vizinhas nossas, né? Então, Mas a precisou educação... acontecer isso, Fala. precisou acontecer toda uma situação para que a gente pudesse quebrar isso aí, porque o produto erótico ele só ajuda mesmo. Por exemplo, tem uma amiga que ela queria um produto para o sexo oral, porque ela não está gostando do natural lá, não, entendeu? Aí eu disse, olha, vai usar esse produto aqui, ele tem gosto de morango, tem gostinho de morango, ele esquenta. Então, ela falou assim, Netinha, tu salvou o meu casamento, porque agora tá ótimo, né? Então, eu fico feliz, sabe? Porque além de eu ganhar um dinheiro, né? Eu tô ajudando muita mulherada aí com o marido. Mas você sabe que eu vou falar um negócio pra você que eu acho? Agora, uma coisa muito interessante que eu vou falar para vocês. Uma coisa muito interessante nessa história, tá? Tá. É que eu tenho um marido que ele é ótimo, porque ele me ajuda muito nessa situação, porque tem muito marido que não ia dar muita força, não, para mulher. Ai, meu Deus. Tem muito marido que ia proibir a mulher, ia querer matar a mulher. E eu acho assim, que uma coisa muito doida, né? Porque não é uma coisa, se você pensar bem, não é uma coisa desassociada. Porque uma pessoa que é uma pessoa que é professora, ela é uma pessoa que te dá informação. Nada mais que isso, né? O professor é aquele que te traz informação. Como ele vai trazer essa informação, não importa. Então, quando você é uma professora e você traz informação, você educar sexualmente é tão importante quanto você educar a matemática, a história, a geografia. E eu acho que nas escolas, um erro desse país é não ter educação sexual nas escolas. Porque teria muito menos criança grávida, muito menos doença, até porque os jovens de hoje, que é uma coisa muito louca, eles acham que a AIDS não existe, muitos deles, né, acham que é uma coisa inventada, porque não se fala mais nisso, porque tem um coquetel. Então, eu acho que um professor, ele tem, por natureza, essa vocação de ensinar. E quando você está ensinando as pessoas a ter prazer, e prazer é saúde, sexo é saúde, toda pessoa que tem uma vida sexual ativa e boa, ela é uma pessoa muito mais feliz e saudável que qualquer outra, já parte daí. Então, você continua sendo professora do mesmo jeito, você continua levando educação e conhecimento do mesmo jeito.